Boa tarde, pessoal. Eu sou o Marcelo, do Recanto das Borboletas, da nossa futura chácara ornamentada, onde vai ser um lugar de paz, de tranquilidade, de harmonia com o meio ambiente. O próximo passo da nossa chácara vai ser o cercamento. Nossa ideia é colocar uma cerca alambrado, deixar tudo fechado para que a gente possa começar a plantar, a desfrutar do local. E aí eu estou fazendo os orçamentos, estou estudando o sistema construtivo e eu percebi que é algo importante de ser feito, que ela seja feita com qualidade, de modo que seja durável, né, para que não seja necessário reparos daqui a alguns anos. Então, essa tarde eu selecionei 2 exemplos de cercas, uma cerca que já foi construída há muito tempo e agora está toda detonada, e uma outra cerca que acabou de ser construída. Já apresenta vícios construtivos incríveis. Esse vai ser o primeiro vídeo de uma série e já vou começar dessa forma, né, mostrando como não se deve fazer uma cerca. E vou explicar os motivos pelos quais as normas devem ser seguidas, as vantagens de fazer as coisas bem feitas, tá bom? Então vamos lá? Vamos pegar o exemplo de uma enorme cerca alambrado, base do poste, a tela não está fixada corretamente na viga de sustentação. Com o tempo enferruja. A tela nunca foi presa na viga. Olha a tela. Não foi fixada corretamente. Olha só, chegou a soltar. A tela chegou a ser soldada junto, a ser chumbada junto, né? Mas não houve resistência. Totalmente sem durabilidade. Olha só. A junção do poste com a viga não suportou. O poste, quando ele não tem qualidade, acontece isso, ocorre infiltração da água e a armadura interna se enferruja e o concreto não resiste. A importância da qualidade do poste. As armaduras todas expostas enferrujaram e o poste ficou danificado. Parece que esse poste ele não tem, eu creio que ele não atravessou aqui até o chão, ele foi só encostado ali, só foi fixado ali, fez com que ele não tivesse sustentação. Olhem a situação desse poste. Então esse é o resultado de uma cerca que não é feita com qualidade. Mais uma cerca. Aparentemente, quem olha de longe pode imaginar que está bonita, está bem feita. Realmente, nós não conseguimos ver os defeitos. Mas aproximando, a gente percebe. E uma das principais coisas que a gente deve observar é com relação à qualidade do poste.
Eu vou aproximar para vocês verem a qualidade do material. Bastante rugoso, até que desse lado aqui o acabamento está bom. Esta é a mourão de ponta virada, porque tem o de ponta reta também. Então podemos dizer que esse mourão é de média qualidade. Vamos pegar aqui um que já está detonado. Esse não resistiu. Por dentro existe uma treliça. A base do poste. Tá aí, não resistiu. Então vamos falar sobre os sistemas construtivos. Um sistema construtivo que foi utilizado aqui foi através de essa parte de baixo. Nós chamamos de viga baldrame, né? Deveria ser uma viga baldrame. Ela é usada para dar sustentação, usada como acabamento e também para fixar a tela. Ela foi feita com canaletas de 20 centímetros e foi preenchida com concreto. Eu acredito que não há ferragens ali no meio. E o que eu tenho observado aqui, aí a gente entra nessa questão do serviço mal feito, né? Olha como que está a fixação da tela, porque a canaleta ela é preenchida com concreto para que a tela possa ser fixada lá, para que não aconteça esse vão aqui por baixo. E isso não aconteceu. Olha como que foi feita a fixação. Sem nenhum acabamento, sem nenhuma qualidade. E olha só, na base o poste já se rompeu. Olha que coisa incrível. Então, como não foi feito nenhum alicerce, foi simplesmente feita uma pequena valeta no solo e foram colocadas as canaletas. O solo ele abate, e aí olha o buraco que fez por baixo. Não tem a menor condição, não tem a menor durabilidade. Este aqui eu posso dizer que é um serviço muito mal feito. E a intenção de uso das canaletas, ela economiza as formas na concretagem, mas elas não podem ser colocadas sobre um solo muito fraco, porque não vai ter sustentação nenhuma. Vejam só. O solo afundou e a canaleta, se fosse bem feita, ela poderia até resistir. Mas não resiste, porque não há nenhuma armação por dentro, não há nenhuma ferragem. Com o tempo, isso aqui vai ser totalmente destruído. Outro detalhe é que, por questões de economia, né? A viga, as canaletas, foram usadas canaletas de 15 centímetros, meu palmo tem 20, e o poste ele tem 15 centímetros também. A base do poste tem 15 centímetros. Então o que acontece é que a viga que deveria envolver todo o poste para fazer o travamento, isso não acontece. Ele fica aparente da forma como vocês estão vendo. Olha só a tela, a forma como foi fixada, muito estranho. O poste sem acabamento. Este é um bloco canaleta que foi usado, bem pequenininho, menos de 15 centímetros. Então quando a cerca ela é feita com bloco canaleta, aqui por dentro deve passar uma armadura, uma ferragem, para que quando for feitas as conexões,
entre as canaletas tem um mínimo de rigidez, de sustentação. Mas infelizmente não foi feito isso aqui. Olha aí o estado dos postes. Situação bem precária. Por dentro é colocada uma treliça. Eu vou mostrar depois alguns postes que nem isso é colocado. Essa parte aqui está com um pouquinho de melhor qualidade. Observem que a canaleta ficou um pouquinho aprofundada no solo, mas o mesmo problema. A tela sem fixação nenhuma. Olha o arame. Olha a forma como foi fixada. Não tem condições, gente. Observem só a quantidade de canaletas entre um poste e outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 canaletas. Cada uma tem 20 centímetros, ou seja, 3 metros de distância. Fora do que é estabelecido, porque a medida entre um poste e outro recomendada são 2,5 metros no máximo. Então olha só, mais uma comprovação de que o sistema construtivo foi equivocado, fora das normas, material de baixa qualidade, terreno inadequado, sem tratamento, tudo errado. Estou me despedindo aqui. Espero que tenha alcançado o objetivo de ter mostrado como não se deve fazer uma cerca alambrada. Espero que gostem e continuem acompanhando essa nossa jornada. Nós queremos uma chácara ornamentada, com as coisas bonitas, bem feitas. E eu vou fazer o passo a passo, uma série mostrando direitinho para você que é leigo, para você que não conhece, para que você possa acompanhar a sua obra e fazer algo bem feito. E este aqui vai ser o lugar onde você pode buscar as informações. Grande abraço, até o próximo vídeo!